Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Não, Dev. Eu sou Vinícius Lúcio, fundador da agência Incandescente, ao meu lado Sidney Flores. E aí, meu amigo, como você está? Estou empolgadíssimo para o bate-papo de hoje, viu? Uma das empresas que é um marco na história do grande ABC São Bernardo. Lendária. Com certeza, Lendária. Uma referência no mercado. Eu cresci com essa empresa, crescendo o ABC Paulista. Isso é verdade. Olha essa frase. Eu cresci com essa empresa, crescendo o ABC Paulista. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Um legado, toda uma trajetória que traz essa marca até aqui e muito ainda o que construir. Muito, Se é que você muito. me entende. Claro que eu te entendo. Legal, turma. Antes da gente começar o bate-papo, caso você ainda não nos siga nas redes sociais, lembre-se do nosso canal no YouTube, nosso canal no Spotify, nossos conteúdos no Instagram, também no TikTok, sempre com o Pode Não Dev. Legal? Cara, vamos começar esse bate-papo? Já. Pra já. Porque senão esse cara vai levantar um prédio dentro desse prédio. Ah, vai construir Fácil. aqui, ó. E vamos falar bastante sobre isso. E a pergunta que eu quero fazer pro nosso convidado, Milton. Sobre empreender no mercado imobiliário, a gente pode ou não pode falar? Pode não, pô, deve. Hoje nós estamos recebendo Milton Bigutti, da M Bigucci, né? Que é uma construtora, uma incorporadora super tradicional aqui na nossa região. Anos e anos, décadas de mercado como referência dentro desse setor. Milton, obrigado por ter topado vir fazer esse bate-papo com a gente. Aqui você, né, representando todo um legado de família, né, da M Bigucci. Obrigado a você do convite, Vinícius, Sidney. É um prazer estar aqui falar com vocês. E estamos aqui, né? Para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre mercado imobiliário, sobre sucessão, enfim, para bater um papo com vocês aí e tentar aí passar um pouco da nossa experiência, que também não é muita, mas a gente conhece alguma coisinha do setor aí. Não, e é aquilo que eu falei, né? Eu tenho 53 anos e assim, meu pai foi aqueles profissionais que veio do interior para São Paulo para trabalhar numa montadora e eu cresci vendo vocês levantarem prédio para tudo quanto é lugar e fazendo esse ABC crescer, né? E eu queria, de verdade, abrir esse programa perguntando como vocês surgiram, como foi essa ideia. Eu sei que a empresa nasceu com seu pai, com você, né? Então, conta um pouco para nós essa história que, de alguma maneira, se encontra com muitos moradores que hoje estão dentro de um apartamento, de uma casa ou dentro de uma sala comercial que vocês entregaram para eles poderem trabalhar ou morar, né? Já pegando esse gancho, hoje moram dentro de um M Bigucci mais de 30 mil pessoas. Olha isso. 30 mil pessoas, é uma responsabilidade muito grande. É mais gente que muitas cidades do Mas interior. muito mais. Eu estava agora numa cidade interior com minha esposa de lá de Caconde, tem 19 mil habitantes na cidade. Dentro do M Bigucci moram mais de 30 mil pessoas. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande, tá? E começou porque meu pai é advogado. O meu pai que fundou a construtora, ele não é engenheiro. Tu não acha que ele é engenheiro civil? Ele é advogado. E ele foi trabalhar como contador, rapidamente falando, né? Ele foi trabalhar como contador numa construtora. Ele fazia uma técnica de contabilidade, daí foi lá procurar estagiário, e meu pai entrou numa construtora como estagiário de contabilidade. E era a construtora Itapuã, na época, né, do Ipiranga. E ele foi trabalhar lá como contador, e começou a trabalhar como contador. Depois ele saiu de lá, foi trabalhar na Mercedes-Benz, que são as montadoras aqui do ABC. Foi por isso que nós viemos para o ABC, porque meu pai é originariamente do Ipiranga e minha mãe é do Cambuci. E nós viemos para o ABC por causa disso, porque nós não, na época eu nem existia ainda. Daí meu pai veio trabalhar na Mercedes-Benz, e essa empresa Itapuã, ele nunca largou, ele trabalhava na Mercedes-Benz e continuou fazendo a contabilidade da empresa à noite. Chegou um momento quando veio o BNH, nas décadas de 60, a empresa chegou pro meu pai e falou, é o seguinte, você vem para cá e eu dou uma participação da empresa para você. Não lembro a porcentagem que era. Daí a Itapuã ficou com 3 sócios. Meu pai, o Enio Monte e o Simão Goldfarb, que depois teve a construtora Goldfarb. E aí ele entrou no mercado imobiliário.
Então, fez direito São Bernardo, não, ele fez direito no Largo São Francisco. Eu fiz direito São Bernardo, mas ele fez direito no Largo São Francisco, na USP. E ele começou a trabalhar nesse ramo. Daí chegou num certo momento e ele falou: peraí, acho que está na hora de eu seguir meu caminho sozinho. E aí ele veio para São Bernardo. Nós já morávamos em São Bernardo, eu sou de São Bernardo, né? E aí ele montou essa empresa em São Bernardo e a empresa começou muito pequenininha, fazem 42 anos isso. E a empresa começou muito pequenininha. Era meu pai, uma secretária e eu era um office boy. Eu tinha 12 anos na época. Tanto é que eu fiz esse ano 40 anos de empresa. Eu tenho 52 anos. Eu ganhei uma homenagem muito bonita lá da empresa com 40 anos de MB Gussi. E começou assim, MB Gussi, devagarzinho, tá? Sempre com o pé no chão. E aí começou, compra um terreno, faz uma obrinha. Aí começou a deslanchar e foi... E aí tem muita história Então, pra de contar. mercado imobiliário, seu pai tem... Vai fazer 65 anos, eu não sei se é esse ano ou ano que vem, de mercado imobiliário só. Olha isso. 65 anos dentro do... Você acha que ele entende um pouco? Não. É o advogado que mais entende de obra que eu já vi. De mercado imobiliário, então. Hoje mesmo, eu estava numa reunião de manhã. Normalmente nossas reuniões são de terça, só que apareceu uma oportunidade de negócio. Eu ia fazer uma reunião extraordinária hoje de manhã. Ele tem 84 anos, meu pai. A clareza que ele tem com relação à compra de um terreno, se aquilo vai, o feeling que ele tem, tem que ouvir ele, não tem jeito, não tem conversa, entendeu? Isso é sensacional. E, cara, uma coisa que eu, pelo menos... Meu filho tem 6, vai fazer 7, né? O Sidney já tem filhos um pouco mais velho. Mas eu fico imaginando, né, essa oportunidade de trabalhar com o pai e, pô, ter essa experiência e ter essa visão de falar, cara, tipo, olha que bacana, né? E uma visão que eu e meus irmãos levamos, nós somos em 4 irmãos, né? A minha irmã mais velha, eu, o irmão do meio e o Marcelo. É Marcos e Marcelo. Todos Roberta, trabalham juntos? Todos trabalham na mesma empresa, tá? Por que eu digo? Porque o Marcos, ele mora nos Estados Unidos. E ele trabalha na MB Gussi porque ele é diretor jurídico da empresa. Então, é muito mais tranquilo ele fazer a parte remota da situação. Agora, os outros 3, sim. E tem um primo também, que é o Robson, que trabalha também na empresa. E por que eu digo isso? Quando eu comecei, eu nunca vou esquecer. O primeiro dia de trabalho, meu pai, a secretária e eu. Tinha 12 anos, eu nunca mais vou esquecer disso. Meu pai chegou para mim, isso há 40 anos atrás. Meu pai chegou para mim e falou assim, Juninho, ele me chama de Juninho, né? Não é Juninho nem Júnior, porque é Milton Bigossi Júnior. Juninho, vem cá, paga essa conta no banco. Muito simples, né? Quero ver você com 12 anos há 40 anos atrás. Porra. Sem saber nada. Peguei a conta. Falei, tá bom, mas como é que eu faço isso? Ele falou, se vira. Juro por Deus. E meu pai não é um cara ignorante, muito pelo contrário. E depois que eu fui entender, se vira. Daí eu saí de lá e falei, caramba, o que eu vou fazer? Em resumo, eu me virei. Entendeu? Meu avô me ajudou, que eu lembro. Meu avô era aposentado já, o pai do meu pai, Roberto, ficava lá também. Vem cá, que eu vou te ensinar. Tá? Não interessa, eu me virei, entendeu? E até hoje eu lembro dessa história, porque o se vira não foi ser um ignorante, não. Foi para eu entender que eu tenho que me virar, desde os 12 anos de idade. Era uma conta de luz, eu nunca vou esquecer. Eu peguei, fui no banco, paguei, lá não sabia nem o que era banco, não sabia. Fui no banco, paguei, voltei todo feliz, aí paguei a conta, beleza, e vamos embora, entendeu? Sempre remunerado, sempre, nunca vem cá me ajudar, nunca, sempre remunerado. E isso daí começou assim, daí depois veio minha irmã no ano seguinte, daí meus irmãos são um pouco mais novos, né? Daí vieram depois, enfim. E isso nós estamos levando para os nossos filhos, né? Que já é a terceira geração, nós estamos levando para os nossos filhos. Todos começaram a trabalhar muito cedo, hoje não pode nem falar que começou a trabalhar muito cedo, porque é proibido, né? Mas começou, sim, entendeu? Sim. Começou, nem que fosse lá, a gente até fala brincar de trabalhar, entendeu? Para ter já um movimento dentro da empresa. Para entender a dinâmica já, né? Exatamente. Entender a dinâmica. A dinâmica, a cultura da empresa, entender como é que funciona, entendeu? E hoje nós temos lá os 4 irmãos, o meu primo que trabalha, eram 2 primos, um saiu, porque quis montar uma imobiliária dele, mas está dentro do ramo mesmo. Mas é um primo que trabalha lá. Meu pai ainda trabalha, atuante, tá? Estão pagando ele direitinho. Quando vocês eram pequenininhos, eu pagava. Agora que eu tô mais velho, vocês não querem me pagar. Eu não entendi essa risada. Não, meu pai até fala, né? A parte operacional da empresa, ele não se envolve em mais nada. Eu até brinco, se eu quiser construir um prédio de ponta cabeça e pintar de ouro, ele confia em mim, ele nem vai olhar. Porque eu não vou fazer isso. Mas a parte operacional ele não se envolve praticamente nada, mas ele ainda se envolve, como eu disse, na parte estratégica. Olha, esse terreno aqui... A MB Gussi hoje,
até hoje, não compra nenhum terreno sem ele visitar pessoalmente. Nenhum terreno sem ele visitar pessoalmente. Normalmente a gente, ele pergunta a opinião hoje de todos nós, tal. Normalmente as opiniões se convergem, mas ele tem que visitar pessoalmente. E ele faz lá umas... Não posso falar aqui no ar, mas ele faz lá umas coisas lá da cabeça, sabe? De superstição no terreno lá e tal. Não, nada demais, mas é uma coisa de superstição. Claro, dá 2 passos para lá, 3 passos para cá. Não, pega na terra aqui. É isso aí. Pode comprar. Entendeu? Então, na parte estratégica, ele ainda é muito atuante, meu pai, dentro da empresa. E nós estamos, que eu ia falar, tem os 4, e nós estamos tem 6 netos que trabalham dentro da empresa. 6 netos do meu pai que trabalham dentro da empresa. Meu pai tem 12 netos, 10 homens e 2 meninas. Já desses 12, 6 já estão lá dentro. Olha que legal. E é uma empresa de capital fechado. Né? Capital. Gerações novas chegando. E como está sendo esse processo de sucessão? É um grande desafio, né? Porque a MB Gussi, sempre com o pé no chão, ela cresceu de uma maneira sempre sustentável, mas nada com loucura. A MB Gussi não deu um salto gigante do dia para a noite, assim. Ela veio sempre com parcimônia. Fizemos um primeiro prédio de 4 andares, aqueles Hzinho antigo, foi na Vila Liviero. Depois fizemos um primeiro prédio com elevador na Avenida Nazaré. Por incrível que pareça, as nossas 2 primeiras obras assim, mais não foram no ABC. Uma foi na Vila Liviero e uma foi na Avenida Nazaré, em São Paulo. O primeiro prédio com elevador, daí fizemos o primeiro condomínio clube. Então a gente sempre não foi aquela loucura, não, vamos fazer, blá, blá. Não é isso. O que importa é saber o que está fazendo. E foi crescendo dessa maneira. E a entrada de todo mundo, dos meus irmãos, agora dos nossos filhos, que são netos do meu pai, também foi dessa maneira. Então, todo mundo começou lá, a gente brinca, rasgando papel, desamassando clipes, vai. Fazendo tá lá dentro, vai fazer o que tem que fazer. Porque na época do nosso filho já não tinha mais a profissão de office boy, né? Já tem uns motoboy, não tinha mais. Então, começou a outra coisa. Então, começou a fazer todos muito de baixo. E aí, cada um foi seguindo o seu nicho. Então, um lá se adaptou mais ao marketing, se formou em marketing. É o neto mais velho do meu pai, tem 26 anos, se eu não estou enganado, que é o Felipe. E esse já está na gerência de marketing, entendeu? Não é diretor, mas está na gerência de marketing. Porque ele fez faculdade, se formou em marketing. Os meus 2 filhos estão fazendo engenharia civil, tá? Porque o único que... Eu e meu irmão somos engenheiros civis. Eu e o meu irmão Marcelo. Só que o meu irmão Marcelo não cuida disso, ele é comercial. Então, o único engenheiro civil de carreira mesmo da empresa, inclusive com meu pai, sou eu. E dos netos, por incrível que pareça, estava até comentando isso. Os únicos que seguiram foram meus 2 filhos, entendeu? Os outros não. Um virou administrador, o outro estava fazendo direito. Cada um está programando. E aí vai entrando devagarzinho. Por exemplo, o meu filho está no 3º ano de engenharia civil, está estagiando na obra lá. O chefe dele é o engenheiro da obra, daí tem um gerente dele. Então, a gente procurou fazer de uma maneira que não tem tanta mordomia. Tem mordomia, tem alguma, assim, não vou falar mentira. Não tem tanta mordomia, entendeu? Porque segue o caminho certo, todos remunerados, tudo certinho, e a gente procura fazer dessa maneira. Mas a sucessão, a gente acha que é um desafio. Mas o importante é pisar no barro, né? Pisar no barro. Tem que pisar no barro, né? Pisar no barro. Mesmo que não é de obra, o Felipe, que agora a gente... Sofreu, apanhou bastante lá dentro. Apanhou bastante da mãe dele, tem um dia até ter mandado ele embora da empresa. A mãe dele, hein? Que é diretora também lá, entendeu? Então apanhou bastante lá dentro, entendeu? Mas tem que pisar no barro, tem que sentir o drama. E você comentou que tem uma primeira formação em Direito. Sim, a segunda. A primeira foi a de engenharia. Foi engenharia civil, Porque eu ia falar isso, né? Porque teu pai também tinha ali uma formação... Não, meu pai fez Direito, daí a minha irmã, que é mais velha que eu, ela fez Direito e Arquitetura. Só que ela não exerce arquitetura, ela exerce só a parte dela, que ela é diretora jurídica de pequenos negócios, vamos dizer assim, que é dos clientes e tal, não de grandes negócios, que são terrenos. Parte contratual, né? Parte contratual. A minha irmã é exatamente essa. O meu irmão, que é advogado, ele é diretor jurídico de grandes negócios, que são compra de terrenos, leilões, essas coisas. E foi essa coincidência. Eu estava me formando em engenharia, aí vai parecer piada que eu vou falar, mas é verdade. Os advogados que não fiquem bravos comigo, cara. Eu estava terminando engenharia... E meu pai sempre jogou bola. A nossa família é muito fanática por esporte, né? E meu pai sempre jogou bola. Pode falar o time ou é... São Paulo, óbvio, né? Os caras têm um sobre... 4-1, né? 4-1 no Cruzeiro, você fácil. Sabe que assim, fácil, né? Eu sou corintiano, eu tava esperando isso. Mas pelo sobrenome, eu até falei, pô, palmeirense, vai jogar palmeirense, né? Italiano, né? São Paulo doente, cara, doente.
As cores da MB Gussi é por causa do São Paulo. Olha. É vermelho, essa preto e branco. legal, hein? Você acha que meu pai é São Paulino ou não? Não, imagina. As cores da empresa é por causa do São Paulo Futebol Clube, cara. E o pessoal lá no currículo, quando vai entrar na MB Gussi, tem que ensinar lá que time torce. Não, isso é brincadeira. Isso aí é brincadeira. Mas, bom, se for, ó, fica a dica aí, ó. Chega lá, fala que é São Paulo, vai treinando o hino. Então, nós somos muito esporte. Meu pai jogava bola pelo time da OAB, de São Bernardo do Campo. E, pô, eu ia com ele pequenininho, né? Que o pai leva o filho e tal. E, pô, legal esse campeonato. Eu sempre gostei muito de jogar bola. Jogo bola também desde que eu nasci. Eu falei, pô, pai, um dia eu vou jogar esse campeonato. Ele falou, mas pra você jogar esse campeonato, você tem que fazer direito. Ele falou pra mim, eu vou jogar esse campeonato. Eu fui, brincava com ele. Resumindo, terminando a faculdade de engenharia, no último ano, meu irmão, esse que é diretor jurídico, mora nos Estados Unidos, o Marcos, estava prestando faculdade. Eu falei, eu vou prestar com você. Resumindo, eu prestei, entrei na Direito São Bernardo, que praticamente subsidiada pela prefeitura, e ele não entrou, rapaz. Ele não entrou e você entrou. Mas depois ele entrou em outra faculdade, se Não, formou, tal. Daí eu fiz a faculdade inteira, tá? Daí eu precisava tirar a OAB, senão você não joga no campeonato. Daí, se a vez eu Não estudei. é só se formar, tem que ter OAB Eu ainda. tirei a OAB, 2002 eu estreiei no campeonato. Você era movido pelo esporte, Caraca. né? Até hoje eu jogo pela OAB São Bernardo. Você tá brincando. Vai fazer 25 anos que eu jogo pela OAB de São Bernardo. Eu sou o jogador mais antigo da OAB de São Bernardo, cara. De tempo de cada. Então, é só uma curiosidade, um parênteses aí, por que eu fiz direito? Lógico, brincadeiras à parte de direito, um curso muito fantástico, que me ajudou muito. Até hoje, por exemplo, eu tenho muita noção de contrato, do que pode, o que não pode. Então, isso é Ô, meu, você sabe que eu até fiz essa pergunta da formação, porque eu ia tocar nesse assunto, no assunto sério, né? Vamos dizer assim, que é o fato de a bagagem que uma faculdade de direito ela dá para o empresário. Né? Eu não sou formado em direito, sei que o Cid também não é. Mas se a gente tiver um pouco mais de noção da questão do direito... Se bobear mais do que a DM. Mais do que a DM. Se bobear Você mais lembra que a DM. que a gente entrevistou o Wagner, né, de cidadania italiana? Ele falou, cara, eu sempre entendi o processo. Mas pergunta, mas você é advogado? Eu falei, tá bom, então eu vou lá e vou fazer direito. Ele falou, Vini, o quanto que aquilo abriu a mente, você entender outras coisas, né? É uma faculdade muito rica, né? Acho que todo mundo deveria fazer. Tô falando sério, porque encaixa tudo. É muito importante. Eu nunca entrei num fórum. Então, eu nunca exerci a profissão. Mas o que essa profissão já me ajudou, tanto é, por exemplo, hoje, alguns contratos de engenharia que saem da empresa, eu falo, não, eu quero ver. Eu sou engenheiro, entre aspas, eu quero ver, porque eu tenho já, e também a experiência, né? De 40 anos dentro do setor também. Então, eu quero ver. Então, isso é muito importante. Daí, meu outro irmão, o Marcos, ele fez direito, como eu falei, e meu irmão Marcelo, mais novo, ele fez engenharia civil também. Só que ele, meu irmão mais novo, ele é muito despachado, assim, tal, então ele foi pro lado comercial. Então, ele cuida para o comercial. Em que momento que vocês começaram realmente a empreender com os lançamentos imobiliários? Que você falou dos dois primeiros lançamentos em São Paulo, menorzinhos e tal. Que momento começou a crescer os prédios? Daí foi, como diz, passo a passo. Não tinha qual é a projeção da MB Gussi para daqui 5 anos? Não tinha isso. Foi um passo a passo, vai comprando. Meu pai, esse terreno dá, não dá, um feeling muito bom e tal. Mas um momento que a gente deu um salto, assim, que a gente deu um salto diferente, foi quando a gente fez o primeiro condomínio clube, que foi também em São Paulo, no Ipiranga, na Gentil de Moura. Depois nós fizemos um condomínio clube em São Bernardo, no Top Life, na Vila Caminho do Mar. Esse condomínio clube também é um sucesso até hoje, é um dos apartamentos mais valorizados do ABC. Já tem quase 20 anos. Marco Zero foi... Então, daí foi um pequeno salto. Agora, o salto gigante foi no Marco Zero. O Marco Zero. Você sabe que uma vez eu estava conversando com um amigo que gosta de mexer com imóvel, vou falar a opinião dele, ele fala o seguinte, que o Marco Zero é a joia da coroa da MB Gussi. Sem dúvida. Ele fala a verdade. Ele tem toda a razão. Eu não conheço ele, mas se um dia você puder conhecer, é isso mesmo. Porque nós demos um salto ali, porque nós chegamos a vender 1.000 apartamentos em 3 meses ali, entendeu? Depois teve aquele negócio do distrato, foi na mesma época, teve aquela confusão de distrato que quebrou, a PDG quebrou por causa do distrato. Quebrou não, recuperação judicial agora voltou agora bem. Por causa disso, então, o distrato foi um negócio muito sério. Mas graças a Deus a gente com o pé no chão conseguiu passar por essa fase. Mas o Marco Zero realmente foi o grande salto da empresa. Nós mudamos de patamar. Nós éramos uma empresa regional, apesar de construir ainda muito no Ipiranga, que a gente falou aqui, mas uma regional. A partir do Marco Zero, nós viramos a ser uma empresa
a nível metropolitano. São Paulo respeitou muita gente, que foi o primeiro mixed use do ABC, então foi um negócio bem Porque, diferente. para quem não conhece, ele tem tanto o comercial quanto o residencial. Tem residencial de 80 metros, 60, tem o estúdio, que não tinha aqui no ABC. Apartamento estúdio. Tem o comercial, salas, tem a parte embaixo de ali de lojas, tem 2 né? restaurantes, que hoje não é mais restaurante, mas eram 2 restaurantes, hoje um alugou. Um vai ser restaurante de novo. Vai. Aí E tinha ali o... Tatu Bola. Tatu Bola. Isso aí. Legal. Vai ser? Não vai ser. Era o Tatu Bola. Era o Tatu Bola. Agora vai ser daí ficou fechado no tempo, vai ser outro restaurante. Não agora. pode contar ainda, né? Não. Eu queria pegar um spoiler aqui. Você aperta mais um pouquinho. Consegui, né? Minha esposa tá com sala lá, inclusive. Então foi um empreendimento que realmente deu um salto, né? E foi tão especial esse empreendimento que nós deixamos um último terreno reservado dentro do Complexo Marco Zero, um terreno de 5 mil metros, e que nós vamos lançar agora, que vai ser o maior empreendimento residencial da MB Gussi, vai ser de novo, não é o maior empreendimento da MB Gussi, mas o maior empreendimento residencial vai ser esse agora, que é o Marco Zero One, que é um empreendimento de altíssimo padrão do ABC. Eu não gosto muito de comparar com outro, mas é um dos empreendimentos difícil ter no ABC parecido, que você vai ter 5 mil metros de terreno com somente uma torre, e nós vamos fazer uma laje, fora o térreo, uma laje em cima só de lazer. Então, eu até brinco, fala alguma coisa aí, vai ter lá, entendeu? Nós vai ter piscina aquecida para 25 metros, vai ter quadra de squash, vai ter quadra de tênis oficial, campo society para molecadinha, vai ter tudo. Vai ter até umas novidades aí que ninguém nunca fez, e nós estamos aí colocando algumas coisas Agora ali. tem umas novidades agora, casa de campo. Casa, vai ser clubhouse, vai também. Vai também. E vai ter e vai ter tudo. Vai ter E agora tem essas modas, né, cara? Eu vou contar um negócio aí. Vai ter um negócio que ninguém nunca fez, que chama guest house, tá? É uma coisa nova, não sei nem se eu poderia falar. A Rita tá até meio brava aqui comigo. Ela só vê assim, ó. Já falou. É algo que vai ser surpreendente aí pro mercado aí do imobiliário, que vai ser, não é a casa de campo, é o apartamento pro convidado. Entendeu? Você tá de brincadeira. Então vai ter um apartamento menor, lógico, como se fosse um estúdio lá. Agora eu posso convidar aqueles parentes para ficar em casa. Agora ficou bom, hein? Não, mas é aquilo que eu pensei. Às vezes não é nem isso. Porque é um apartamento de 200 metros quadrados, cabe bastante gente. Acomoda bem, claro. Até o outro 150, vai ter apartamento de 330 metros também. Então, acomoda bem. Mas às vezes tem aquele amigo que bebeu demais. Sabe como é que é? Mas tem aqueles parentes. Tinha vontade ali, vai né? ter lá o guest house pro cara ficar ali, entendeu? Bonitinho, sem problema nenhum. Então, quer dizer, vai ter tudo que um condomínio precisa ter e muitas coisas que ninguém nunca viu aqui no ABC, certo? Então vai ser um negócio bem legal. As vagas de garagem, eu estou frisando bastante, todas vão ser 2,50 por 5, né? Uma vaga que cabe a SUV e as outras não, todas. Então vão ser 3 vagas por apartamento ou 4 vagas por apartamento, todas 2,50 por 5. Todas com solução, todos os apartamentos com solução de carregamento elétrico. Eu ia te perguntar todos isso, os né? apartamentos com solução de carregamento elétrico, ou seja, enfim, vai ser Porque isso está dando uma briga nos condomínios, né? Tá dando, mas não tá dando muito mais. Não. Porque assim, os apartamentos antigos estão dando briga, né? Por quê? Porque não tinha regulamentação, né? E eu participei ativamente dessa regulamentação. Eu participei da regulamentação nacional de carregamentos elétricos em edifícios residenciais. Então, eu fui viajar para Cuiabá, para Fortaleza, Corpo de Bombeiros. E são 4 pessoas no Brasil que estão coordenando isso, fora os bombeiros, né? E eu sou uma das 4, tá? Então, eu estou bem por dentro disso. Agora, realmente, deu uma pacificada que saiu uma lei do Estado de São Paulo obrigando, e o bombeiro soltou uma lei também pacificando a parte de segurança. Tá? Então, acho que agora vai começar a encaixar direitinho. Se você fizesse uma pergunta para mim, você instalaria carregador de carro elétrico no seu prédio antigo? Há uns 3 meses atrás, se você perguntasse para mim 3 meses atrás, eu ia falar que não. Hoje eu já falo, não, instalaria. Hoje, agora tem a regulamentação, tem um procedimento. Com um estudo certinho, dentro das regras, estudando a parte de legislação, a parte de segurança do bombeiro, quem vai pagar o quê. Eu acho que se eu fosse síndico de um prédio, hoje eu autorizaria. Aliás, vou dar uma palestra. Dei uma palestra semana passada em Sorocaba, semana que vem eu vou dar uma palestra sobre isso em Campinas. A gente trabalha bastante pro setor aí do... Não, e assim, é um grande desafio, porque você pega a quantidade de condomínios que a gente tem. Você tem alguns que são síndicos, são moradores, outros são síndicos profissionais. Mas é uma demanda que está surgindo diariamente, volta, constantemente, não tem o que fazer. E aí? Como administrar isso? Não, né? você pega o aí risco, hoje... a responsabilidade civil... Principalmente a região que você morou até por um tempo atrás lá, né? Que é a nossa região. Você tem uns 30% dos moradores ali que já tem carro 100% elétrico. Sim. E o que o cara faz? Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Eu não tinha, daí eu comprei agora um para minha esposa, híbrido.
Vou comprar para mim. Então, mas Vou comprar pra mim, o sim. híbrido ainda tem uma solução. Tem. Por Por isso eu exemplo, comprei híbrido. Agora 100% Da minha elétrico, esposa ele- também é híbrido. Agora, quando você pega um carro 100% elétrico, o cara não tem opção. O carro mais vendido em fevereiro foi o 100% elétrico. Mais vendido do Brasil, não elétrico. O mais vendido do Brasil em fevereiro foi de uma dessas aí, empresas elétricas 100% elétrico. Então, É, aí o eles cara não vai... pagam royalties, não vamos falar o nome. do- Aí o cara vai para casa e não pode... Aí ele tem que o quê? Tem que ir pro shopping para carregar o carro? Esse é um baita desafio. Mas o nosso que- prédio vai ter, o Marco Zero vai ter, a aí. solução para carregamento elétrico para todos os Tem apartamentos. previsão de lançamento Tem. oficialmente? Devemos lançar provavelmente em maio. Ainda não abriu Aí, nem ó. para venda, né? Agora, Eu passo em tá, frente todo O dia ali, projeto já né? está aprovado, já está tudo certinho, não tem... mas vai abrir agora em maio, deve abrir para... Apresentadores do Pode Não Deve tem alguma preferência? Tem. algum Na desconto? fila tem. Na fila, né? Não. No meu caso, até por idade, né? É, talvez... Falando que é meu amigo, fazendo um cheque bom, tá bom. Não, todo mundo convidado, não sei se todos vão ficar sabendo, realmente vai ser um mega lançamento, nós somos muito empolgados, porque, como eu disse, a virada da empresa, virada não, um dos saltos da empresa foi o Marco Zero. E esse é o xodó nosso, ficou esse terreno pro fim. Não, Vocês e ali é seguraram ótimo, ele né? um Seguramos pouco, exatamente né? por isso, Justamente para exatamente. preparar esse projeto. Esse projeto está aprovado, já vai fazer 3 anos que o projeto está aprovado. É. Nós esperamos o momento certo de lançar, e a gente acha que o momento certo realmente é agora. Perfeito. Porque é um produto diferente para a região. Vocês expulsaram até o Madeiro de lá, meu. O Madeiro saiu de lá, o Madeiro estava no lugar exatamente onde era o Madeiro. sério? Era isso, o Madeiro. A gente expulsou o Madeiro um pouco antes demais, eu achei. Teve uma Dava para ter confusãozinha. esperado um Dava pra pouquinho ter esperado um mais. pouco mais, mas isso aí é outra história. Isso aí é aquelas coisas dentro da empresa que um fica Você vê bravo com o que outro. quem é ali, morador cara. da região sabe de tudo ali, né? Exatamente. Tá, mas aquele terreno, vamos dizer, é bonito demais, né? Você está em frente ao Demais. parque, lá, Não, Rafael não Lazuri. tem- Você outra, tem a tem- ciclovia na frente, que nós que fizemos aquela ciclovia também. Foi? É Olha. uma parte delas fomos nós. Olha, você está do lado, em frente daquele parque que foi restaurado Por nós recentemente. também, Recentemente. Vou falar como morador. Aquela feira de sábado é ótima. Ótima, decidinha né? ali. O estádio ali na frente. Não tem nem É o que uma falar. vista eterna. É uma vista É, eterna. ali não vai subir Ali nada nunca na vai ter frente, nada. Supermercado na Vergueiro. O shopping do outro lado. O shopping do outro o lado. Golden ali. A ciclovia shopping. para passear. Não tem o que falar. Para mim, é a melhor região. Eu moro do na ABC. outra ponta, né? Mas Nós moramos na eu outra fico ponta, pensando muitas vezes quando lança, né? Quem pro sabe ladinho a de gente cá, não vira eu falo, vizinho pô, ali, né? Nós estamos Sabe? apostando muito nesse lançamento. Como eu disse, é o maior empreendimento residencial da MB Gussi. Uma empresa de 42 anos é muita coisa, é certo? Então nós estamos... Você não está entendendo, o escritório está respirando esse projeto já Ali faz é uns para 6 2030. meses. O empreendimento... Entrega. Nós vamos fazer, acho que 4 anos, vai dar mais ou menos isso aí. 2030, 31, né? é isso aí. É. Mas a empresa está respirando isso. Nós estamos com 7 lançamentos para esse ano, tá? Previsão de 7. Já lançamos um, vamos lançar mais 2 ainda esse semestre e 4 no segundo semestre. Mas hoje a empresa respira Marco Zero One. E esses, só aproveitando que você comentou desses lançamentos, região deles, por onde que... Então, nós estamos atuando, é até legal falar, né? A MB Gussi passou de uma empresa que era do ABC, passou a atuar na região metropolitana e litoral. Então, desses 7 lançamentos, nós temos um lançamento na Itaquera, que é a Bento... engenheiro chama por nome de rua, né? Uhum. Porque ainda não tem o produto ainda, né? Então, você comprou o terreno, a gente fala por nome de rua. Então, que é a Bento Vieira, lá na Zona Leste. Itaquera é um produto econômico. A MB Gussi atua em todos os nichos. Né? A gente atua desde o padrão econômico até o altíssimo padrão. Uhum. Então, a gente lança o Minha Casa Minha Vida, até 6 salários mínimos, faixa 2. Faixa 1, muito pouco, mas faixa 2. E atua até o altíssimo padrão, que é o Marco Zero One. Então, a gente vai apostar muito no produto econômico esse ano também, porque a gente acha que o governo vai fomentar muito o produto econômico, já está fomentando, devido a eleições, e porque esse governo gosta muito do setor da habitação econômica, né? Então, a gente vai Inclusive subiu a régua, né? subiu a régua, então Subiu tem a a faixa régua, né? 4 agora, que eles falam do Minha Casa Minha Vida. Então, nós vamos ter um lançamento na Bento Vieira, na Zona Leste. Nós vamos ter um lançamento na Vila Mariana, esse também é um padrão, é um apartamento pequeno, mas num padrão legal, na Madre Cabrini, a região top da Vila Mariana. Nós vamos ter um lançamento no litoral, também, Minha Casa Minha Vida, em Guarujá. Tá? Olha só. No Guarujá. E Guarujá, eu estive lá esses dias, tem muito terreno lá ainda, Então, né? e Guarujá é uma região que é cíclica, né? Às vezes está muito ruim, É verdade. mas daí passa um tempo, fica bom de novo, depois fica ruim de novo, você pode ver. É Agora verdade. tá ruim, mas já está começando a voltar.
com o anúncio do túnel, que agora realmente parece que vai sair mesmo. Com o Tarcísio, não sei se ele gosta do Guarujá ou não, mas ele deve gostar, porque ele agora está fazendo um museu marítimo na Praia de Guaiúba. Então o Guarujá está começando a voltar de novo. Não, e está brotando empreendimento tudo quanto é lado de novo. Então nós estamos com esse empreendimento no Guarujá, também é econômico. Nós estamos com o empreendimento na Pauliceia, que nós vamos lançar esse semestre aqui ainda, São Bernardo do Campo. Um empreendimento em São Vicente, que a gente deve lançar esse semestre ainda também. O Marco Zero One. Acho que já deu 7, né? Deve ter dado. E tem mais um que talvez a gente lance, que é um outro no Guarujá também, que é um empreendimento um pouco de mais alto nível no Guarujá também, na Praia Iniciada, perto ali do Tortuga. Então, quer dizer, trabalho nós temos à vontade, certo? Com relação à parte residencial. E fora isso, a gente faz outras coisas, né? Nós atuamos muito no setor logístico, não sei se vocês sabiam, a MB Bigos tem 3 centros logísticos. Tem um centro logístico em Diadema, um centro logístico em São Bernardo e um centro logístico em Santo André. Armazenamento ou distribuição? Armazenamento e distribuição. Os dois. MB Bigos Business Park Diadema, MB Bigos Business Park Santo André e São Bernardo do Campo. E a gente constrói e aluga. Então, por exemplo, a Shopee já alugou da gente, a General Mills, que é a da dona Pipoca Ioki lá, já alugou da gente. Então, todos esses alugam da gente e a gente faz tudo. Então, a gente atua muito nesse setor. E também estamos no setor de energia agora. Nós estamos com 3 usinas fotovoltaicas de distribuição para a rede da Enel. Perfeito. Então, quer dizer, nós estamos atuando para... O que eu falei, e tem que ter mais neto para suceder a empresa. Tem. Mas essas de energia, elas ficam onde? Fica em cima dos nossos centros logísticos. Perfeito, então, o telhado do nosso centro logístico, ele não era remunerado. O telhado do centro logístico. Era zero remuneração. E aí, na pandemia, foi uma ideia particular minha. Eu falei, pô, peraí, o telhado então, não está remunerado. Na pandemia, você estava... Por que na pandemia? Porque no começo da pandemia, você ficou meio sem o que fazer, né? Aquele negócio de o que vai ser, só tinha preocupação de se cuidar lá, tal, mas tal. Mas também durou 20 dias isso para o setor imobiliário. Depois voltou bombado o setor imobiliário. Mas nesse vamos fazer tal. Daí, como é que nós fizemos isso? Como eu falei lá, 42 anos atrás, pezinho no chão. Como era uma ideia minha, eu não entendia nada desse assunto. Eu falei, vou fazer uma usina pequena. Fiz uma usina pequenininha. Fiquei 1 ano trabalhando com essa usina. Para entender tudo. Mas pequenininha é pequenininha mesmo. Daí sim, eu fui para uma primeira usina gigante, que era 25 vezes o tamanho da primeira. E agora estou na segunda usina gigante também. Porque vai aprender, ninguém vai se aventurar. Mas você colocou o quê? Fotovoltaica em tudo. Mas você vê que é interessante, isso é legal de compartilhar, e acredito que isso tem muito a ver com esse aprendizado, né? Acredito eu, do teu pai. Falou, ó, quer inovar? Quer fazer os painéis fotovoltaicos? Faz pequenininho. Aprende. Entende. É o predinho de 3 andares. Prédio de 3 andares. Nesse caso, não foi nem ele que falou, foi eu mesmo. Porque mas já é o aprendizado, né? É o predinho de 3 andares, exatamente. Por que eu vou chegar... Eu virei uma construtora, beleza, vou fazer um apartamento de... Um Marco Zero One. Entendeu? Não, o Marco Zero One não é agora, depois de 40 anos, entendeu? Poderia ter feito, fizemos apartamentos, obras maiores, apartamentos menores, enfim. Mas é devagar. E por quê? É um mercado que a gente não entendia. Hoje eu entendo bastante desse mercado de energia. Então a gente fez, está crescendo. Aliás, eu fechei hoje, vindo para cá, eu fechei um contrato referente a esse braço da empresa que chama Big Tech, né? Big Tech Energia. Uma empresa do grupo. E o NEO, que vocês também tiveram a oportunidade ali de... O NEO era um hotel tradicionalíssimo na região de São Bernardo, né? Que era o Holiday Inn, depois virou Palmilife, Parque Plaza, sei lá, teve um monte de nome. E aí, meio que estava sem... É uma oportunidade de negócio. Nós tentamos comprar, até uma curiosidade, o hotel dos antigos proprietários. E na época eles não quiseram vender para nós. E aí passou o tempo. Daí passaram assim, uns 5, 6 anos, o prédio foi para leilão. Olha só. Daí nós compramos em leilão o prédio. Não fizemos negócio, então compramos em leilão. E aí no leilão nós arrematamos. E aí nós falamos, o que nós vamos fazer com isso aqui agora? Daí, em princípio, foi para transformar aquilo em apartamentos pequenos, estúdios, e vender. Depois nós começamos a montar e nós percebemos uma grande demanda, porque devagarzinho também, nós não fizemos... Tem 200 apartamentos lá. Nós não pegamos 200 apartamentos e fizemos. Nós reformamos 2 andares. Pois é. Vamos ver como é que é isso aqui, entendeu? Então, o NEO ele ficou 2 anos, depois que nós adquirimos, se maturando, né? Tanto é que chamava NEO e MB Bigos. Depois a gente percebeu que não é que não era bom, a gente quis tirar o nome de MB Bigos, porque era um outro negócio. Como uma empresa de energia chamava Big Tech. Então ficou NEO Hotel só. E aí, nós fomos aprendendo junto com o hotel, devagarzinho. Colocamos 2 netos para trabalhar lá dentro. Um era o meu filho e o outro é o filho da minha irmã.
E eles foram aprendendo também, estão aprendendo lá. Um está lá até hoje, o meu filho saiu, foi para a obra, que ele está fazendo engenharia civil, e o outro está lá até hoje. E aí chegou no momento e começou a falar, mas peraí, nós vamos vender esse apartamento? Não, vamos alugar, vamos manter como hotel. E aí nós mesmos fomos aprendendo. Pô, mas que estratégia ruim. Tudo bem, não é uma... O ideal seria, é isso que nós vamos fazer e fazer. Só que por que não mudar no meio do caminho? E nós optamos por mudar no meio do caminho, e acho que foi a melhor opção. Hoje nós temos um empreendimento totalmente nosso, totalmente alugado. A parte de hotel... Hoje vocês reformaram tudo já? Daí nós reformamos inteirinho, tem 100% reformado. Contratamos uma bandeira dessas famosas, tá? Lá, a bandeira Slaviero, que está lá, é uma bandeira muito famosa no Sul. Eles têm mais de 100 operações de hotel. Eles entendem do assunto, nós não entendemos. Mantivemos um neto lá, né? Lá dentro. Sim. Até para aprender também, Claro. tal. É tudo pensado, entendeu? Numa sucessão. E hoje o hotel está indo de vento em pouco. E ele atua como hotel. Vou lá, reservo Hoje um quarto, é um hotel normal. uma noite hotel normal. e tal. Acho que tem 10 apartamentos lá que está no Airbnb. Tá? Porque a coisa do contrato antigo, mas aos poucos vai virar 100% hotel. Mas de 210 apartamentos não é nada. São 200 apartamentos. E então tudo lá, colocamos uma academia muito boa embaixo, uma quadra de areia, 3 quadras de areia. Porque você também cria o giro. Você cria o giro lá dentro, um barzinho. Então você criou um giro, virou um hotel normal. Não, e tem estacionamento. Sensacional. E até para a região ficou legal, né? Tava meio abandonado lá, né? Então hoje ficou um lugar agradável de frequentar. Então, quer dizer, é outro braço nosso que é essa parte de hotel. E nós compramos uma vez um hospital em leilão, o Hospital Príncipe Humberto. Muita gente eu sei, nasceu lá. Estava abandonado fazia acho que uns 15 anos, lá invadido. Lá no centro, né? No centro. Nós compramos, nós fizemos um retrofit, esse nós vendemos. Fizemos um retrofit e transformamos em 113 apartamentos. Nós vendeu tudo, cara, tudo. Apartamentinho pequenininho, cheio de infraestrutura legal, piscina, tal. Vendeu tudo. Então, quer dizer, a empresa, é o que eu falei, faz de A a Z, né? Por isso que o slogan, esse ano, o slogan da empresa é construindo uma vida melhor, né? Só que esse ano, por conta desse monte de coisa, hotel, usina, o retrofit, construindo econômico, até a gente colocou uma construtora completa. Então, a MB Gucci é uma construtora completa, entendeu? Porque nós fazemos de tudo. Mas por que vocês fazem tudo bem? Porque a gente gosta de trabalhar, cara. A gente gosta de trabalhar, cara. A gente não gosta de ficar parado. E tem tanto filho aí, né? E neto. Trabalhar. Tá faltando neto agora, né? Agora vai começar a faltar. Uma lá falou que vai ser médica. Ele falou, não, calma aí, pensa direito aí, você cara. Você quebra o negócio aqui, né? Tá quebrando o elo aí, né? E acho que isso também vem muito da forma como o teu pai foi conduzindo essa estruturação familiar, trazendo os filhos para o negócio, dando a oportunidade de realmente começar ali, né? Pisando na terra mesmo e crescendo e tal. Mas a gente sabe que empresas familiares muitas vezes têm desafios. Sim. Como que você enxerga que foi essa gestão para que todos os filhos tivessem o espaço de empreender, sem levar isso para o almoço de domingo, né? Como que é pouco disso? Na realidade, não tem como não levar para o almoço de domingo, tem que levar. Mas a questão é o seguinte, é mérito 100% do meu pai e da minha mãe. 100%. Ele criou nós 4. Nós somos em 4, 3 homens e uma menina. A menina mais velha, ele brinca que é a mais brava. Brinca não, ela é mais brava mesmo. Entendeu? E aí, mas ela põe ordem na casa, assim, quando tem que dar as broncas. Ela ouve muito a gente, mas quando na hora que aperta, que tem que dar uns berros lá, ela vai dar, entendeu? Mas o jeito que nós fomos criados, nós 4, nós aprendemos a nos respeitar muito. Então, a gente dificilmente briga. Por qualquer questão. Lógico que tem briga. Normal. Sim. Mas dificilmente briga. E quando briga por questões profissionais, dificilmente leva para fora. Muito raro. Pode brigar no escritório e depois acabou. Entendeu? Então, e por quê? Porque a gente se respeita muito. Então, minha irmã é diretora de contratos de clientes. Meu irmão é diretor de grandes contratos. Eu sou engenheiro, eu sou diretor técnico. O outro, meu irmão, é diretor comercial. O meu primo é diretor de vendas, de novos negócios. Todo mundo se mete um pouquinho. Mas a palavra final é da minha irmã. A palavra final é minha, na área dela, entendeu? Então, esse respeito, raras vezes teve algum confronto, entendeu? Não vou falar que não teve, mas raras vezes teve. Muito raro teve. Então, esse respeito fez com que a gente é tão tranquila. Então, a segunda geração da empresa é muito tranquila. O que já está acontecendo. Como eu disse, meu pai operacionalmente não está mais. Ele tá. Mas vocês estão preparados para a terceira geração chegar? Aí, nós já há 20 anos atrás, quando nós pegamos mais de 20, 2001, uns 24, 25 anos atrás, quando nós pegamos a ISO 9000, na época, lembra a ISO 9000?
Ali nós começamos a criar um documento de sucessão. E nós criamos um documento de sucessão. Só que virou um documento informal, mas todos sabiam as regras. Mas é informal, tipo, se quebrasse a regra não ia acontecer nada, entendeu? E às vezes quebra uma regrinha aqui e tal, mas não. E esse documento foi importante. Hoje, atualmente, nós estamos aperfeiçoando esse documento para a terceira geração. Porque uma coisa, somos nós 4, criados pelo meu pai e pela minha mãe. Outra coisa são meus 2 filhos, criados por mim e pela minha esposa. Criada pela minha irmã e pelo marido dela. Entendeu? Então já começa o jeito de criar, apesar de a gente perceber que é mais ou menos similar, tem algumas diferenças. Sim. Entendeu? E aí começa os primos, são 12 primos. Pode ter problema. Fala, mas por que fulano de tal tá com ele? Sempre tem a conversa, entendeu? Daí você tá lá, a mãe fala, por que ele faz isso? O outro sempre tem. Normal, não é na IMB. Só que se você blindar a empresa de uma maneira, nós temos uma coisa na empresa, não entra, a gente brinca que é agregado, fala isso, fica até bravo, mas a esposa não entra. Minha esposa é arquiteta, muito boa arquiteta, estava até lá fora mostrando aqui um trabalho que minha esposa fez agora, né? Não entra na empresa. Não entra. Sucessão real, né? Da Inglaterra. Não entra na empresa, entendeu? Por quê? Porque vai dar confusão. Não é uma política nossa. Pode ser que eu tenha que falar, o Júnior tá louco, né? O Milton tá louco de falar isso aí. Não entra. Não entra. Entendeu? E aí criou-se essa cultura. Então, daí nós criamos uma cultura também de parente que não seja neto ou filho, não entra na empresa também. Você não começa a entrar o filho do meu primo, não entra na empresa. Nós criamos essa regra quando tem um filho do meu primo que trabalha na empresa. Só que ele foi o último, entendeu? Os outros filhos não trabalham, porque não entra na empresa. Então... tipo assim, a esposa do neto também não vai entrar. Não entra na empresa. Não entra na empresa, entendeu? Essa é a regra. Então, tá nesse acordo, entendeu? São algumas regras, por exemplo, você não pode utilizar nada que é da empresa para você. Uhum. Eu tenho uma construtora, certo? Eu vou reformar minha casa. Beleza. Eu vou contratar. Não vai usar nada. Não vou usar nada que é da empresa. Se eu usar, por exemplo, às vezes fala, tem lá o nosso gerente de manutenção, dá uma passada aqui para arrumar aqui. Às vezes usa. Chega no final do mês, vem um boletinho para você pagar. Entendeu? Vem um boletinho para você pagar lá quando... Então, isso... Você imagina. Senão... 4 filhos, daqui a pouco 12 netos, aí casa os netos. Tem um neto já é casado, meu pai tem um bisneto já, entendeu? Vem aqui. A empresa existe para atender os para atender a sua família, né? Só as demandas pessoais. Então, teve uma vez, até um fato, já era mais velho, já casado e tal. Eu cheguei e falei, eu trabalho em obra. Eu cheguei e falei lá dentro da empresa, eu precisava comprar um carro, né, para eu rodar as obras, porque meu carro então vou comprar pela empresa. Você não vai comprar nada pela empresa. Você compra um carro mais velho para você usar. Resumindo, eu comprei um carro, fiquei com 2 carros e eu comprei o carro, entendeu? Então, para você ver como é rígido esse negócio. Para evitar, não é pelo valor, não, mas é para criar uma... Dá brecha, né? Isso, não dá brecha. Se um pode, todos podem. Todos podem. Aí perde o controle. Teve um outro fato até legal contar. Meus filhos começaram a trabalhar pequenos também, 12, 13 anos, né? Não, mentira, com 14, 15. Não pode, né? Não, tô brincando. 16 ali, não, já... 16. Não, começou a trabalhar com 12, 13 anos de mental. Daí um dia ele brincando, falou, pai, você viu aqui e tal, tem bolacha. Aquelas coisas de criança. Daí ele pegou um pacote de bolacha lá do armário da empresa. Então, pegou e foi levar para casa. Eu falei, o que você está fazendo? Eu falei para ele. E ele me contando, ele mostrou para mim, como se fosse um pacote de bolacha. Nada a ver. Não, você falou, o senhor devolve lá isso aí. Não é sua, é da empresa. Não, mas eu falei isso para ele. Eu falei, imagina se todos os seus primos vinham aqui todo dia pegar um pacote de bolacha. Já era. Você entendeu? Beleza. É aprendizado. Não é pelo pacote de bolacha. É o aprendizado, entendeu? Daí ele botou um pacote de bolacha lá de volta, tal, saiu meio amuado lá, tal, mas tá bom, mas aprendeu. Entendeu? Aprendeu. Então, e por que eu fiz isso? Porque meu pai fez isso comigo. Por isso que eu falei que você, o grande mentor disso é meu pai e minha mãe. Uhum. E nós, irmãos, estamos tentando fazer dessa maneira. Então, hoje nós estamos aperfeiçoando essas regras, tá? Para fazer uma sucessão mais tranquila, tá? Porque a sucessão vai vir, como eu disse, a sucessão da segunda geração já está meio que pacificada, tá? Mas a sucessão da terceira geração, se não tiver umas regras, a gente acha que vai dar alguns problemas. Porque são 12. E cada um com uma cabeça. Então, a gente tá trabalhando nisso já há muito tempo. E, lógico, que a gente está falando muito dessa composição familiar nas lideranças, nas diretorias, na gestão. E
às vezes acontece vocês quererem contratar alguém de mercado para profissional, vir né? executar alguma função, algum cargo de liderança. Como que é essa questão cultural? Porque, querendo ou não, vocês têm muito claramente, né, uma estrutura cultural que veio da família e que se estende para a Mas empresa. às vezes precisa de um profissional de mercado. Sim. Precisa, né? Na empresa é o seguinte, os principais colaboradores da empresa trabalham já com a gente há mais de 20, 25 anos, né? Tanto é que nós temos ali uma homenagem que quando o colaborador faz 25 anos de empresa, ele vira um personagem de uma revista que nós temos, chama Turma do Bigucino, né? E o Bigucino é meu pai, né? O caractere do meu pai, e vira Turma do Bigucino. E essa pessoa, depois que ela faz 25 anos, ela vira personagem e nunca mais. Ela pode sair da empresa, pode morrer. Tá lá. Vai fazer mas ela vai parte ficar ali, eterna né? na empresa lá, entendeu? Tanto é que tem alguns já até morreram, já, entendeu? Mas outros continuam lá, como isso aí. E por que eu estou dizendo isso? A maioria das lideranças da empresa vem dessa turma, entendeu? Então, a minha gerente técnica, minha braço direita, é a Amanda, ela trabalha com nós desde estagiária. Então, por quê? Ela sabe da cultura da empresa mais do que eu, entre aspas, entendeu? Então, todas essas lideranças que surgem, como eu disse, a diretoria é 100% familiar, mas abaixo da diretoria não é. Tem um familiar que chegou agora que é e outro, ele não fica sozinho. Ele e a Luara, que é a outra gerente de marketing também, entendeu? Então, um virou gerente de vendas e marketing, o outro e a Luara gerente de marketing. Então, toda a parte abaixo da diretoria é todos colaboradores de carreira, todos, certo? Todos chegaram lá por mérito. E os da diretoria também chegaram lá por mérito. Porque, como eu disse, eu trabalho na empresa desde os 12 anos. Meu irmão também, minha irmã também, meu outro irmão também. E nós não chegamos lá e falamos, você vai ser diretor, entendeu? Então, eu tenho certeza que se nós não demonstrássemos o nosso valor, nós não seríamos diretores. E a maior prova, modéstia à parte falando, é a MB Gusto, o tamanho que ela está. Entendeu? Claro. A MB Gusto, o tamanho que ela está. E aí, a gerente, nós é tudo. Agora, contratando um profissional de fora, nós nunca fizemos isso uma vez, não deu muito certo. Tá? Um profissional de um cargo mais elevado, ele não veio a nível de diretor, mas ele veio a nível de gerência, mas com poderes de diretor. Não deu muito certo, tal. Então, nós não vemos necessidade disso. O mercado não vê isso muito com bons olhos, né? Fora. Mas não somos capital aberto. Sim. Não somos capital aberto. Tem que então, dar satisfação para ninguém. Né? Então, e outra, a empresa está indo bem nesse ritmo. Eu falei agora, vamos lançar 7 empreendimentos, mas se eu lançar 5, não vai cair a ação da MB Gusto, entendeu? Mas se eu lançar 9 também, não vai subir, entendeu? Então você tem essa linha de raciocínio nossa. E o que você está enxergando do mercado imobiliário como um todo? Seja ABC, seja São Paulo. A gente observa muitas vezes lançando muito desses apartamentos estúdio, mas, por outro lado, você tem a demanda de apartamentos de alto padrão, com metragens maiores. O que você tem sentido um pouco do mercado? O mercado, realmente, o mercado econômico, que é o mercado Minha Casa Minha Vida, vamos falar assim. Muita gente chama de popular, mas eu gosto de chamar de econômico, porque é verdade. Hoje em dia, o Minha Casa Minha Vida não é só tão mais popular, não. Tem apartamentos de 600 mil, 600 e poucos mil aí, 550 mil. Enfim, o mercado econômico muito bom, muito bom. Vem crescendo cada vez mais. Até para investimento, né? Mas para investimento, se você tem que vender para uma faixa de renda de salário, não é muito bom. Mas para locação. Então, mas você tem que alugar para a mesma faixa de salário. Então, não é para o morador final mesmo. O mercado Minha Casa Minha Vida é para o morador final mesmo. Então, é um mercado muito bom. O mercado de estúdio para investimento, assim, que não seja Minha Casa Minha Vida, é um mercado muito bom. O mercado de alto padrão e altíssimo padrão tá muito bom. O mercado de médio padrão, não. O mercado de médio padrão está meio estagnado por causa dos juros. Juros muito altos, entendeu? Então, o mercado de médio padrão... Por quê? Mas de alto padrão também poderia estar estagnado. Não, o de alto padrão é o cara que já tem dinheiro, ele quer mudar mesmo, é a aposta do Marco 01, entendeu? O cara, ele quer mudar para um negócio melhor, ou ele quer fazer um... E ele não está preocupado se o juro é 9, se é 11. Ele está preocupado se ele vai morar bem, se ele vai... Lógico, ele vai fazer conta, tudo certinho. Sim. Mas ele está preocupado se ele vai morar bem num lugar legal. Então, o mercado de alto padrão está indo muito bem, o mercado econômico está indo muito bem, o mercado de médio está indo... não está subindo, está estagnado, mas estagnado numa alta. Por que numa alta? Porque a pandemia foi muito boa, então o mercado deu um estouro na pandemia. Então está estagnado nessa alta de pandemia, o mercado de classe média. Então a aposta do mercado, o ano passado nós lançamos somente 2 empreendimentos. Esse ano nós vamos lançar 7, entendeu? Tudo é estratégia de mercado. Por que nós lançamos só 2? Porque o mercado, a gente achou que estava meio segurar obscuro, um pouco, segurar, tal. Então, se as prefeituras
Aprovar os planos diretores. São Bernardo está para aprovar o plano diretor, Santo André está para aprovar o plano diretor. Aprovar os planos diretores de acordo com o que nós já vimos que eles vão aprovar. Se aprovar naqueles parâmetros. As prefeituras ouvem muito o setor, e eu fui presidente da Associação dos Construtores do Grande ABC há muito tempo, agora eu sou presidente do conselho, eu sou diretor da região, eu sou diretor do Secov para a região do ABC, eu sou o atual diretor. Então as prefeituras ouvem muito a gente, né, como entidade, aí, não como empresa. Se eles aprovarem esses planos diretores aqui no ABC, vai dar um boom muito grande no ABC com relação a lançamentos, principalmente em São Bernardo. E Santo André já deu um boom grande e vai continuar mantendo. São Bernardo não tem nada de obra há mais de 8, 10 anos, é muito difícil em São Bernardo. Mas agora, se aprovar dessa maneira, vai dar um boom muito grande. São Paulo, a legislação de São Paulo é muito boa, certo? Então, nós acreditamos que o setor está indo num bom caminho. Um bom caminho de muito crescente. Então, é um momento de empreender no setor, eu acho que agora sempre foi, né? Mas agora acho que está no momento de acelerar. Nós tiramos o pé o ano passado, a Amy Bigucci falando, né? Tirou o pé o ano passado, esse ano nós estamos acelerando de novo e acreditamos que vai, independente do governo, do que vai entrar ou não, né? Como é um governo presidencial, não influencia muito no mercado regional, né? Porque o mercado regional influencia o quê? A legislação do município, tal. Lógico, só se vier uma catástrofe, que nem veio a pandemia, claro. Se o Brasil entrar em guerra, aí é outra história, entendeu? Mas, assim, o que muda do governo federal é a ideologia e o viés do país, né? Mas a gente aposta muito no mercado imobiliário, sim, que está indo muito bem. Posso pedir para ele contar uma curiosidade? Manda. Do nome. Só para a gente acertar o nome. Porque o pessoal ouve no mercado, né? E fala, pô, é Bigucci ou é Bigucci, né? E aí, acho que é legal você contar, assim, porque isso Teve erro de cartório, será? Não sei, né? Porque geralmente o pessoal vinha de fora e o cara do cartório acertava de primeira a escrita. Será, né? Não, a história do nome é o seguinte, a nossa família nós somos metade sangue italiano e metade espanhol, exatamente metade. Porque a mãe do meu avô era descendente de espanhol, e a mãe do meu avô, por parte paterna, descendente de espanhol, e a mãe do meu pai era descendente de espanhol, e a mãe da minha mãe era descendente de espanhol. E o pai do meu pai descendente de italiano, e o pai da minha mãe descendente de italiano. Nós somos meio sangue mesmo. E o Bigucci? Então, era Biguzzi. Biguzzi. Era Biguzzi na Itália, com 2 Z's. Tanto é que nós fomos tirar a cidadania italiana, meu pai foi para lá com meu irmão, fomos nas igrejas. Então é Biguzzi. Então, é que você vai na Itália, na cidade nossa lá da Itália, que é Cesena, Forlì ali, é Biguzzi. Tem um monte de Biguzzi, pastelaria Biguzzi. Não é pastelaria, né? Rotisserie. Biguzzi, não sei o quê. Tem um monte de lá. E Biguzzi. Quando meu avô veio para cá, Biguzzi também, o pai do meu pai. Só que quando ele casou com minha avó, que era Trindade Marim, que é espanhol, com minha avó, o cara do cartório lá, o escrevente lá, escreveu Biguzzi, com 2 Cs. Você viu? Então o certo é Biguzzi, já te falei. Então, vai Biguzzi com 2 Cs. Mas quando é 2 Cs em italiano, é Bigucci que fala, né? Só que do mesmo jeito que eu acabei de falar agora, sem querer, tá vendo? Biguzzi passou a ser Biguzzi. Então, apesar do correto de se pronunciar Bigucci, nós falamos Biguzzi. Então, a empresa chama-se M Bigucci, não é M Bigucci. Mas se falar M Bigucci, ninguém vai ficar bravo também. Mas é legal, né? Porque tudo essa história, né? De vem tal e casou. Mas foi um erro de cartório mesmo. Meu avô casou e escreveram... E você nasceu em São Bernardo do Campo? Eu nasci em São Paulo, mas só fui para nascer. Eu sempre morei em São Bernardo do Campo. A vida inteira eu morei em São Bernardo do Campo. Só o hospital era em São Paulo, vamos falar assim. Mas eu sempre... todos nós... O hospital era em São Paulo, mas todos nós somos de São Bernardo do Campo. Não, mas eu queria do Rude. Do Rude Ramos. Eu queria que você soubesse que você e sua família é uma referência muito positiva para todos nós aqui do ABC, tá bom? Procuramos fazer tudo certo, da melhor maneira possível. Eu tenho uma regra lá que eu falo até pro pessoal da nossa coisa. Se a gente tá certo, a gente tá certo. Não importa. Agora, se a gente tá errado, resolve o problema. Porque às vezes você tá errado, né? Às vezes tá errado, resolve o problema. É assim, e seja transparente em tudo. Isso meu pai que ensinou. Seja transparente em tudo. Porque você sendo transparente, daqui 10 anos você vai encontrar aquela pessoa, tal. Você foi transparente. Mesmo se for para a pessoa ficar magoada com você naquele momento. Seja transparente, cara. Ser transparente é a melhor coisa que tem. Então, você ser transparente, ter humildade, certo? E honestidade, que não é mérito nenhum, é obrigação. Sim. Eu acho que esse é o segredo do sucesso nosso aí. E que, graças a Deus, está dando certo seguir essa linha, assim, cara. Não, parabéns e que só venha sucesso para vocês. Estamos honrados em ter você aqui hoje. Eu que estou honrado aqui, papo gostoso, nem vi o tempo passar, pô. Já estamos aqui
quase mais de 50 minutos falando aqui. Eu agradeço muito aos dois, ao Pode Não, Deve. É isso aí, muito obrigado. Falei no começo, Pode Não, Deve. Vinícius, Sidney, muito obrigado mesmo por vocês me convidarem. Fico sempre à disposição. E que papo gostoso, né, Vini? Pô, né? Bem isso, nem vi a hora passar. Não, que a gente vai ouvindo mesmo. história e vai vendo, né, as movimentações. E é bacana, né? Porque a audiência que nos acompanha conhece, tenho certeza, conhece a marca como mercado, mas às vezes nunca teve a oportunidade de conhecer a família que está por trás disso, né? E aí entender realmente, né, dos desafios da gente empreender, desenvolver um negócio, tal, superar os desafios, muitas vezes de mercado, de governo, aquela história toda. E, cara, tá aí e tá formando e tá colocando 30 mil pessoas, né, para morar. Mais de 30 mil, sensacional. O governo... até tem um lema, né? Acho que não é também, não fomos nós assim também, mas se não atrapalhar já tá bom, né? Nossa, não e tem às vezes dúvida. o governo atrapalha, mas o setor imobiliário é um setor muito complicado com relação é muito longo o ciclo do setor imobiliário. E é muitas coisas que você passa, aprovação de projetos, tá? Às vezes você demora, às vezes não. É regra. Você demora mais tempo na burocracia do empreendimento do que na construção do próprio empreendimento. Eu tenho certeza disso. Não, é verdade. Você demora mais tempo. Da aprovação, depois da pizza, você demora mais tempo aqui do que na construção do próprio empreendimento. Tem melhorado isso. As prefeituras estão digitalizando, tem melhorado isso. Mas ser empreendedor, não no nosso setor, em qualquer setor hoje aqui no Brasil, realmente é muito difícil, né? E a visão do empreendedor, né? Tem que mudar isso. A visão do empreendedor tem que ser uma visão que é boa. É bom você ser empreendedor. Porque se você não empreender, não vai gerar emprego, não vai... Sabe? É muito bonitinho falar, não, porque o patrão falar mal... Sabe? Não é isso. O Brasil tem que ir numa união. E uma pergunta importante. Quantos mil empregos? Pensar indireto, tudo, não tem nem conta. Por exemplo, se você diretamente, que trabalha em umas obras nossas, você pode considerar assim... É que gira numa obra em torno de 500 funcionários, entendeu? Mas assim, no pico de uma obra, vamos falar 100 funcionários. Uma obra normal, um prédio normal. Eu vou fazer 7 obras, são 700 funcionários. Mais escritório, mais corretor, só emprego direto esse ano, vamos dizer assim, a mais de 1.000. Olha entendeu? Só. Daí, indireto, dá mais de 5, 6 mil empregos, entendeu? Uma construtora, que não é uma construtora, é uma construtora médio grande porte, entendeu? Mas não é capital aberto, vamos dizer assim. Então, mas quando fala da construtora, a gente fala do setor automobilístico, qualquer setor. Sim. Tem que ajudar o empreendedor. O empreendedor tem que ser ajudado, não tem que ser atrapalhado, certo? Então, quando a prefeitura, quando o município ajuda o empreendedor, você percebe que o município floresce mais. E temos exemplos no ABC, desse caso, entendeu? Certeza. Então, acho que o empreendedor tem que ser valorizado. É valorizado bastante, mas o empreendedor não é o vilão da história. O empreendedor é o que faz essa roda girar, junto com todos os colaboradores, óbvio. Sim. Fechamos? Isso aí. Sensacional. Não, foi um grande programa. Obrigado, viu? Obrigado. Realmente, não vi a hora passar. Incrível esse bate-papo. Obrigado por ter topado vir aqui trocar, né? Compartilhar com a gente. A gente vai deixar depois todos os contatos aí das redes sociais. E agora site, eu já sei tudo. que eu tenho que procurar a Roberta. Tem que Já sei que ela é brava. Exatamente. Já sei que ela é brava. Depois você conta por quê, né? Porque a Roberta é diretora de TI da nossa empresa. E aí, daí tem que procurar ela para fazer essa parte de software, vai tudo com ela, cara. Pegou a mais brava ainda. A gente nunca dá sorte na vida. Nunca dá sorte. Nada, coração de ouro. Minha irmã tem um coração bravo, mas tem coração de ouro. Mas se a gente puder estar presente no dia do lançamento da segunda etapa do Marco Zero. Já fica o convite aqui, já estão convidados. Bom. Dia do lançamento do Marco Zero. Se a gente vai comprar outra conversa, né? Mais que a gente quer estar lá, a gente quer estar lá. Depois da manhã nós vamos entregar o empreendimento. O edifício estilo MBGUSSI vai ser entregue em São Bernardo do Campo. Então, quando lançar o Marco Zero, e essa daí, que eu não sei quando vai a hora, eu falei depois da manhã, mas enfim, nos próximos dias vamos entregar o estilo MBGUSSI, vocês estão convidados também. Muito obrigado. Obrigado mesmo, e foi um grande prazer ter você Prazer aqui. é todo meu, fico à disposição. Sensacional, turma. Fechamos mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Então, interaja com os nossos conteúdos, tanto nos cortes como no episódio completo, YouTube, Spotify e também, né, as pílulas que rodam aí no Instagram, no TikTok e tudo mais. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo. Pode não, deve.